Bom, queria começar dando boas-vindas a todas e todos. A gente sabe que vários de vocês vieram de longe, bastante longe. A gente tem aqui reunido 57 pontos de cultura para realizar esse encontro, né, que a gente está chamando de primeiro encontro dos pontos de cultura produtores audiovisuais. A ideia desse encontro é fazer um trabalho de reflexão e de pactuação em torno de um projeto, de um programa de TV com os pontos de cultura, produzido pelos pontos de cultura. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto em seguida. E antes de dar início a essa mesa, né, com a presença do presidente da Rádio Brás, Zé Roberto Garcês, e do secretário Célio Turino, da Secretaria de Programas e Projetos Culturais, eu queria fazer uma primeira apresentação bastante rápida de como está estruturado o programa desse encontro, para que vocês já tenham uma dimensão do que vem aí nesses 3 dias de debates e atividades. E aí, em seguida, a gente já faz essa passagem para as falas de abertura. Bom, eu não sei se todo mundo já olhou a pastinha que recebeu, mas na pastinha vocês vão ter... Eu não sei se... Está dando microfonia para vocês aí ou não? Não? Que aqui está uma sensação de um retorno aqui. Mas essa pasta tem alguns textos e algumas informações importantes para o nosso encontro. E a primeira delas aí, que fala sobre o programa, o programa de TV com os pontos de cultura, explica um pouquinho aqui sobre a ideia, sobre o desenvolvimento desse projeto, que a gente vai falar mais para frente, e tem também aí a programação do encontro. Então, só para fazer um repasse rápido, a ideia é que a gente comece justamente com a fala do Garcês e do Célio Turino. Em seguida, eu vou fazer uma apresentação sobre do que a gente espera exatamente desse programa de TV e desse encontro mais especificamente. Em seguida, a ideia é que a gente tenha uma apresentação de todos vocês. Aí existe uma questão que a gente gostaria muito de poder fazer uma apresentação longa nesse primeiro momento de cada um dos pontos, mas em função das atividades que a gente vai ter nesses 3 dias, qual foi a proposta que a gente pensou, e aí eu queria colocar isso aqui para vocês. A ideia é que a gente faça uma apresentação breve nesse primeiro momento, né? Então, cada representante de cada ponto falaria um pouco, falaria teu nome, de que ponto de cultura, de onde vem, qual que é a relação do ponto de cultura com essa produção audiovisual, né? Qual que é o vínculo do trabalho de vocês do ponto de cultura com a produção audiovisual, de maneira que todo mundo possa se apresentar logo no início do encontro e a gente possa compreender quais são as conexões possíveis que vão estar colocadas aqui nesses 3 dias. E aí, em cada mesa, que eu vou passar aqui rapidamente, em cada mesa, a ideia é que essas mesas que a gente vai ter aqui nos 3 dias não sejam mesas de debate, de grandes debates. São convidados que vão fazer falas inspiradoras, que a gente está chamando de falas inspiradoras, porque são falas que vão estimular o debate, a reflexão, né? São pessoas que têm muitas considerações a fazer sobre diversos temas relacionados à cultura, ao audiovisual. E aí, a partir desse estímulo, o debate e as discussões vão rolar entre nós, né, entre vocês, dos pontos de cultura. Então, nesse primeiro momento, seria uma apresentação mais sucinta mesmo, mais objetiva, de maneira que a gente possa ter um panorama de todo mundo que está aqui, de quais são os pontos de cultura, qual que é a relação deles com o audiovisual. E depois, em cada mesa que a gente for discutir, seja a mesa de novos formatos e linguagens, produções livres, geração de conteúdo, a maior parte do tempo vai estar destinado justamente ao debate e à perspectiva, às opiniões dos pontos de cultura, de nós, todos. Então, a gente vai ter bastante tempo para fazer esse debate e, ao mesmo tempo, colocar sobre as nossas experiências, sobre as suas considerações, as suas conexões de cada projeto, de cada ponto de cultura, com mais tempo, com mais tranquilidade. Essa é a proposta. Então, eu vou passar rapidamente. Hoje à tarde, a gente tem, depois do almoço, uma mesa, né, que a gente está chamando de mesa, mas que não tem esse formato de debate,
de uso de acervos e arquivos, a fala inspiradora do Carlos Seabra, que é diretor de tecnologia e projetos do Y, né? Que também é do Ponto de Cultura Vila Buarque, com a mediação da Rosângela Rocha, coordenadora do Ponto de Cultura Figuras em Trânsito. Em seguida, a gente tem uma pausa para café. No final da tarde, a gente tem uma mesa que chama Novas Linguagens e Formatos para TV, a experiência do Sub-30, que é um programa colombiano, cuja diretora, Cláudia Bautista, está aqui. Ela gentilmente veio para Brasília, para o Brasil, para apresentar um pouco da experiência desse programa, que é um programa muito interessante, que trabalha justamente com a captação, com a produção descentralizada de diversos produtores independentes da Colômbia, e a partir dessa produção eles formatam um programa diário, isso é o mais incrível de todo o projeto, é um programa diário de 1 hora, né, Cláudia? De 1 hora, que vai ao ar no Señal Colômbia, que é uma TV pública aberta colombiana, para toda a Colômbia. Então é uma experiência que dialoga muito com a perspectiva do que a gente quer construir aqui. Então eu já agradeço aqui antecipadamente a disposição da Cláudia para vir até Brasília e contar um pouco sobre essa experiência. E nessa mesa vai estar presente também o Alfredo Manevi, que é o secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, que também é da área de audiovisual, fazendo algumas considerações sobre essa perspectiva de novos formatos e linguagens para a televisão. No dia de amanhã, a gente começa com uma mesa sobre produções livres, conteúdos, softwares e licenças, cuja fala inspiradora será do Cláudio Prado, que está aqui, coordenador de políticas digitais do Ministério da Cultura, e mediação provocações do André Deac, que é editor multimídia da Agência Brasil da Radiobras. Essa mesa é uma mesa importante também para a gente refletir sobre todos os pressupostos e paradigmas aí, relacionados a softwares, licenças e formas de produção livre que vão ser importantes para esse nosso projeto, para esse nosso programa. E aí eu só queria também aproveitar e dizer o seguinte, a dinâmica das mesas é que a fala inspiradora seja de mais ou menos 20, 25 minutos, meia hora no máximo, e o mediador, o provocador, faça algumas considerações, já pensando no nosso projeto, no desenvolvimento das nossas ideias, de mais ou menos uns 15 minutos. Então, a gente vai ter aí mais ou menos 1 hora e 15, 1 hora e meia, para debater, como eu falei, cada uma dessas questões colocadas nas mesas. E aí, para não me alongar, no domingo à tarde, a gente tem uma mesa importante sobre geração de conteúdo diretamente pela sociedade, ou seja, conteúdo produzido pela sociedade, seja via pontos de cultura, via movimentos sociais, via outros segmentos, né, com a fala inspiradora da Helenise Brandt, que é diretora de jornalismo da Radiobras, e do Israel do Vale, que é da Rede Minas, foi diretor de programação e hoje é assessor de projeto e estratégia de articulação. E no final do dia, a gente tem uma mesa de experiência colaborativa com o Antônio Martins, que foi um dos criadores e desenvolvedores da Ciranda Internacional da Informação Independente, que é um projeto de produção colaborativa do Fórum Social Mundial, que, aliás, gerou outras experiências colaborativas muito interessantes, então ele vai estar aqui amanhã à tarde com a gente também. E aí, no último dia, a gente terá a manhã inteira para, a partir de todas as considerações, debates e reflexões que a gente fizer aqui nesses 2 dias, formatar a dinâmica e a estrutura final desse programa de TV, que é, digamos, o objetivo fim específico desse encontro. Claro que esse encontro não tem esse único objetivo, ele é muito mais rico, muito mais complexo, eu vou falar logo depois da fala do Célio e do Garcês um pouquinho sobre isso, mas é um encontro que tem esse objetivo específico, além de toda a gama de conexões que a gente pode trabalhar aqui. E na segunda-feira à tarde, uma mesa de encerramento com a presença de todos os representantes do conselho editorial do programa, porque esse programa também já tem, o processo já tem, e o programa vai ter permanentemente um conselho editorial que vai acompanhar o desdobramento de todas as ações que vão culminar nesse programa. Bom, depois a gente vai repassar a programação outras vezes, vamos nos outros dias, mas eu só queria dar uma introdução para que vocês tenham uma dimensão de quais os pontos e quais os temas que a gente vai ser estimulado aqui a tratar. Obviamente é um encontro aberto e a gente pode, no decorrer desse processo, fazer alterações e sugerir outras dinâmicas que sejam importantes para contemplar as nossas demandas, enfim, os nossos desafios aqui. Bom, vou passar então a palavra
ao presidente da Radiobras, José Roberto Garcês, e em seguida para o Célio Turino para fazer aqui as falas de abertura desse evento. E antes que eu me esqueça, é importante citar que todo o evento vai ser documentado, gravado. A gente está com a equipe da Radiobras fazendo uma documentação em vídeo e áudio, integralmente de todo o encontro, porque a ideia é que todo esse processo seja documentado, de maneira que possa ser utilizado posteriormente por vocês, pelos pontos de cultura, nas suas cidades, nos seus estados, se quiserem articular outros encontros, outras ações, a gente vai discutir isso mais para frente. Então a gente está documentando todo esse processo, inclusive em áudio também, o Henrique está ali monitorando. E, por favor, não fiquem acanhados em função disso. Na verdade, é muito mais para a gente ter um registro de toda essa riqueza. A gente sabe que é muito difícil reunir todo mundo num encontro como esse, reunir pessoas de diversas partes do país. Então, a gente queria aproveitar e não perder a riqueza de toda essa experiência e ter tudo isso documentado. Bom, sem mais delongas, já falei muito. Bom dia a todos e todas. Minha fala aqui devia ser de boas-vindas, mas em nome da Radiobras, mas, na verdade, as boas-vindas já vêm sendo dadas, né, pelo Adriano, que dentro da Radiobras tem o papel de estimular, tem feito esse estímulo e agora de conduzir esse processo de trazer para dentro da Radiobras a riqueza da cultura, da produção existente no nosso país. Então, o Adriano, na verdade, é a pessoa, né, da Radiobras que tem feito, especialmente, essa relação com o Ministério da Cultura e com todos os pontos de cultura e com outras áreas aí. Acho que ele representa plenamente a Radiobras nesse papel. Eu vou falar um pouquinho, talvez, a vocês, suponho que todos vocês, ou quase todos vocês, mas saibam um pouco, né, o que é Radiobras, o que é essa sigla aí que tem mais um Brás no nome, né? A Radiobras, na verdade, talvez o produto que ela seja conhecido, e aí eu tenho certeza que todos conhecem, é a Voz do Brasil, né? Em Brasília, 19 horas, mas todo mundo sabe que há muitas décadas que aquele é um programa, é um produto que é feito por uma tal de Radiobras. Mas hoje, porém, por uma feliz coincidência, esse encontro se realiza num momento extremamente importante para a área da comunicação e da cultura no país. A Radiobras está acabando, né? Ela dura mais 10, 15, 20 dias no máximo. Só que no seu lugar nasce uma outra estrutura, a Empresa Brasil de Comunicação, que terá uma dimensão, né, que trará uma dimensão completamente nova para a comunicação no nosso país. É sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Dar um pouco, talvez, a dimensão do que essa relação pode proporcionar, não para nós, mas para toda a sociedade brasileira. A expectativa que a gente tem dentro da Radiobras é de que se crie no Brasil, efetivamente, uma alternativa para que a informação e a comunicação sejam vistas como um direito de toda a sociedade, e não como um serviço a ser prestado por algumas empresas que tenham o poder de fazer essa mediação, né, entre os fatos e a sociedade. A Radiobras hoje é uma empresa que tem uma estrutura que tem 3 emissoras de televisão, uma em Brasília, uma que é a cabo para todo o Brasil, e uma internacional, mas o canal Integração. Tem 5 emissoras de rádio, tem 2 agências de notícias pela internet, e tem outros serviços ainda que realiza. Junto com a Radiobras, para que se forme essa nova empresa, a Empresa Brasil de Comunicação, vai estar a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, que é o nome da organização social que no Rio de Janeiro dirige a TVE do Rio de Janeiro,
dirige a TV do Maranhão, dirige outras 3 emissoras de rádio. E, então, a união dessas 2 estruturas vai formar, sem dúvida, o maior complexo de comunicação pública do Brasil e da América Latina. Nós teremos uma potência de comunicação e de relação com o nosso país imensa. E essa estrutura que nasce com 6 emissoras de televisão, porque as 3 da Radiobras, as 2 da SERP ainda vai se juntar uma nova emissora que estamos criando em São Paulo. As 9 emissoras de rádio, os outros serviços todos pela internet. O início da formação de uma rede de televisão que unirá, nós esperamos, as emissoras públicas de todos os estados do Brasil. Um sistema de rádio, agora no próximo mês nós estaremos realizando o Fórum Nacional de Rádios Públicas. Também queremos criar um sistema de rádio público no país, hoje uma área bastante dispersa e fragmentada, né, envolvendo rádios públicas, rádios universitárias, rádios de todo o país, que tem pouca articulação entre si. Esse projeto, em que finalmente a gente vê a comunicação começar a ser tratada como uma política pública, portanto, que deve ter a participação da sociedade na formulação dos seus princípios, das suas diretrizes, da sua missão, da sua estrutura, ela tem um impacto vital com a criação dessa empresa. E é para essa empresa, e essa empresa deve ser, naturalmente, e felizmente ela está nascendo assim, como um grande canal de veiculação para a produção não apenas de quem detém, de nós que temos uma estrutura de produção, mas sim de toda a rica e a complexa e as diversificadas formas de produção, fontes de produção de conteúdo de todo o país. E vocês, portanto, têm um papel fundamental nisso. Eu, que saio da presidência da Radiobras para assumir uma diretoria na IBC, tenho participado do processo de discussão nosso, do que nós queremos dessa empresa. Fico extremamente satisfeito ao ver que esse processo, que dentro da Radiobras e dentro do Ministério da Cultura, que são, na verdade, as 2 grandes fontes de formação dessa nova estrutura, esse processo de estimular de estimular a produção colaborativa e ver que a comunicação não é apenas o direito de alguns se manifestarem, mas sim o direito de toda a sociedade ter acesso aos canais de produção e veiculação. Esse espírito é o que preside a elaboração do conteúdo que pretendemos exibir nos veículos da EBC. Portanto, a EBC, que a medida provisória saiu há 2 semanas, o decreto que cria realmente a empresa e forma a sua estrutura deve estar sendo publicado na próxima semana. Esse momento, ele é extremamente feliz pela coincidência dessa reunião aqui. Acho que vocês, ao passar esses 3 dias aqui, discutindo e debatendo, não apenas um produto específico, mas o mosaico ou o nome que ele venha a ter a partir dos debates de vocês aqui, mas também outras formas, e eu acho que esse deve ser um estímulo que vocês devem ter também, outras formas de participação de todos vocês e de outras estruturas que vocês aqui, na verdade, são representantes, devem reivindicar e exigir que a EBC seja um veículo portador de todo esse conteúdo que vocês e outros de vocês produzem. A EBC tem que se constituir, e é isso que nós queremos, que ela seja um veículo um veículo que realmente se transforme numa expressão
nacional de comunicação, e, portanto, com uma estrutura horizontal e repelindo absolutamente as estruturas verticais que as redes de televisão e, infelizmente, hoje mesmo redes de rádio, né, se constituem no Brasil. A criação de uma rede pública de rádio e televisão no Brasil, ela depende fundamentalmente, na minha visão, desse momento em que convergem a instituição, então, de uma empresa pública de comunicação, a organização e fortalecimento das estruturas de produção independentes e autônomas de todo o país, o início das transmissões digitais na televisão, em seguida as transmissões digitais também no rádio. Esse é um momento extremamente rico e do qual nós não podemos perder a oportunidade de fazer com que os meios de comunicação no Brasil sejam realmente apropriados pela sociedade e sejam efetivamente um veículo de exibição de todo o rico conteúdo que nós produzimos em todo o país. Portanto, as boas-vindas, eu junto o pedido. Ampliem o objetivo desse encontro. Ampliem no sentido de criar novos desafios e novos estímulos e novos riscos, inclusive, para a empresa que vem nascendo aí. Um bom trabalho a todos vocês. Obrigado. Agradecer ao Garcês pela presença, por ter acordado cedo, assim como todos nós, e passar a palavra ao Célio. Também agradecer ele antecipadamente por também ter vindo sábado tão cedo, viu, Célio? E no meio das férias. E no meio das férias. Eu tirei uns 15 dias, desde que entrei no Ministério, não tirei férias, então eu tirei para enfrentar a teia, né? Que daqui, em breve todos nós estaremos lá também, né? Mas não podia deixar de estar presente aqui. Eu diria que, sem nenhum ufanismo, mas a gente está vivendo um momento histórico, né? Muito... Há uns 20 dias atrás, eu participei de um seminário que houve promovido pelo SESC em São Paulo, no SESC Consolação. Participei de uma mesa e alguém disse que a rede pública de comunicação, né, ela estava nascendo de cima para baixo. Enfim, a gente tem que ouvir, as pessoas têm as suas opiniões, mas no íntimo, eu estava ali na mesa, nem retruquei muito, mas eu pensei, coitado, não sabe o que está dizendo. Porque o que está emergindo de manifestação e de expressão da coletividade do povo brasileiro é algo impressionante. A capacidade de produção audiovisual, a busca de redes alternativas de comunicação. E eu não digo só sobre a nossa experiência dos pontos de cultura, não. Eu digo sobre essas diversas redes e formas de expressão que estão emergindo, que se beneficiam pelas mudanças tecnológicas, mas, sobretudo, pela consciência de que comunicação é um direito humano básico. Aliás, é ele que dá sentido, é o meio de transmissão de cultura, de transmissão simbólica, é o que dá sentido às coisas. O que seria o ar, se a gente não dissesse o que é o ar? Que a gente não consegue nem, né? Esse elemento que nos une a todos, né? Pelo menos esse é um elemento comum aí que une toda a humanidade, além de outros. O que seria o peixe, o que seria qualquer substantivo, qualquer animal, qualquer valor, se a gente não tivesse essa capacidade de conexão que se dá a partir da comunicação, e aí toda a construção simbólica, a elaboração de pensamentos, a filosofia, a reflexão, né? Só que a gente não trata a comunicação, ou ainda não percebeu a comunicação, apesar de ser tão imanente à nossa condição humana, enquanto um direito humano básico, como é o direito a se alimentar, a beber, né? E todos os outros, se vestir,
e se proteger, a se educar, a gente não percebe isso. Houve um processo, principalmente nas sociedades contemporâneas, agora e muito forte no século XX, onde a comunicação se consolidou enquanto um instrumento unidirecional, trabalhando numa única dimensão. A possibilidade da troca intensificada, ela não se deu, a via de mão dupla, né? O Machado de Assis tem um conto que é O Espelho, e nesse conto ele fala um novo tratado sobre a alma humana, na verdade. Ele fala da construção da alma humana. E ele diz que nós temos duas almas. A alma de dentro, que diz quem nós somos, e a alma de fora. A alma que nós nos afirmamos como alguém, e a alma de fora, que são as outras pessoas que dizem quem nós somos. Nessa sociedade que a gente vive, não só no Brasil, né? Às vezes a gente acha que é no Brasil que ocorre esse processo de concentração, não é? É no mundo todo. São quatro grandes grupos que dominam as informações de uma forma geral. Essa possibilidade da realização plena da alma humana, aquilo que vem de dentro e aquilo que vem de fora, e a possibilidade de comunicação, de construção de sentidos, ela é cortada. Isso provoca um quadro de esquizofrenia, uma doença mesmo, bastante grave, na realização da nossa humanidade, da personalidade da humanidade como um todo. E o que a gente vem provocando no Brasil e em outros cantos do mundo é uma experiência em que a humanidade quer se realizar plenamente. Eu vejo que esse é o sentido desse encontro que nós estamos fazendo aqui e desse nosso NUPAC, né? Núcleo de Produção Audiovisual Comunitária. Ele abre uma possibilidade de uma conexão mais intensa, de uma via de mão dupla. E nós vamos deixar de ser aquilo que o Marcuse, lá tem aquele livro, O Homem Unidimensional, nós vamos deixar de ser unidimensionais e vamos conseguir ter um processo mais de comunicação dialógica, de idas e vindas, né? É a possibilidade de a gente conhecer o que se faz lá na foz do Amazonas, com o pessoal lá do Navegar, passeando, andando de barco por ali. Aliás, foi uma experiência incrível quando eu entrei numa baía, de repente estava no meio do barco, do Navegar Amazonas, e eu olhava para todos os lados e não via margem, não via nem margem, estava dentro de um rio, né? E são experiências como essa que a gente tem que começar a colocar. Agora eu diria, isso talvez já tenha sido retratado em algum Globo Repórter da vida. Sim, já foi. Mas a diferença é isso ser apresentado com a linguagem dos protagonistas, dos próprios fazedores de cultura. Não é a gente ver o índio Kaxinawá ou Axaninca e gostar daquilo que a gente está vendo. Mas sempre vai ser um olhar externo, um olhar de fora. O que a gente vai estar provocando é a possibilidade de que o Kaxinawá, o Axaninca, ele se apresente com o seu próprio olhar. Ele construa a sua narrativa no seu idioma, contando as suas histórias, e não só documentários, mas a ficção. E aí sim a gente estabelece um diálogo mais maduro. A gente quebra hierarquias na cultura, constrói novas legitimidades, esse é um papel nosso aqui, e assim a gente vai se realizando plenamente enquanto humanidade. E talvez aí a gente consiga aquela máxima lá do Heráclito, eu acho, Heráclito, desses pré-socráticos, né? Que ele colocava que o todo está na parte, a parte está no todo, né? Mas a gente tem dificuldade de entender isso hoje, né? Pois é. Hoje ainda é algo assim avançado. Mas ele percebeu isso há 2.500 anos atrás. Então, é essa forma de estabelecer uma nova comunicação,
com grau de profundidade, com sentimento de humanidade. Estou repetindo a palavra porque é isso que a gente vai realizando, que nós podemos oferecer para o país. E aí, quando alguém disse lá para mim, olha, está vindo de cima para baixo, é porque não conhece essas experiências. Talvez, principalmente aquele núcleo ali em São Paulo, ou em alguns centros das grandes capitais, eles ficam muito naquele circuito, né? Avenida Paulista, Vila Madalena, USP. Pessoal, intelectuais avançados, gente generosa, mas ainda não entrou assim, não mergulhou no nosso povo, né? Então, o que a gente está fazendo é um mergulho no povo, um mergulho em nós mesmos. E o mergulho no povo não é o povo categoria, de repente alguém já vai falar, que populismo aí. Mas é um mergulho em nós mesmos. Esse processo eu acho que a gente vai desencadear com muita força. Esse programa, ele tem esse sentido, e por isso ele tem que nascer de uma forma profundamente democrática, profundamente aberta, sem nenhum tipo de preconceito ou fundamentalismo, porque também a gente não pode cair no outro lado e dizer, o que nós fazemos é o padrão. Não é o padrão. O que nós fazemos é o que tem que ser mostrado enquanto nossa realização artística, cultural, nossa interpretação de mundo, para que a gente perceba as conexões e as identidades com os outros e outros produzam outras coisas. Nós mesmos, no programa Cultura Viva, a gente está disseminando aí seis fontes geradoras de programas. Um deles é esse. Tem um outro também, que é o Cultura Ponto a Ponto. Eu não sei quem já assistiu, vocês já assistiram? Alguém já tem visto? Está em 20 emissoras. Ele é gerado pela TVE, e a gente acertou 25 programas, encerra agora no final do ano, mas já tenho falado com Orlando Senna, com o pessoal, olha, precisamos continuar com o programa Cultura Ponto a Ponto. Ele é uma outra leitura, são documentários aí mais homogêneos, com um único diretor, sobre os pontos de cultura. Aqui não, aqui é o ponto falando dele mesmo, né? Lá é um documentário sobre os pontos, mas que funciona enquanto um processo de documentação. Estamos acertando também com a TV Cultura, de São Paulo, um outro programa, aí mais do ponto de vista da disseminação das culturas livres. Estamos tentando afinar, né? Mas algo que entrasse nessa fronteira da experimentação estética a partir da inovação das culturas livres. Estamos preparando um outro programa com a TV Futura, que a gente até já está ensaiando, temos 6 programetes sendo desenvolvidos, acho que vários estão aqui, eu estou vendo o Durval, o Mauro, né? O pessoal da TV Ovo também, o Paulo, e que, na verdade, vai desembocar no ano que vem num programa, o programa Cultura Viva, que será um programa de capacitação. Porque nós vimos que agora o programa avançou muito, são 680 pontos, vamos chegar a 20 mil até 2010, 3 mil no formato de ponto de cultura, desse que a gente conhece, e outros pontos, ou um cineclube, ou uma biblioteca comunitária, outras experiências que a gente está chamando de pontinhos, né? E é importante que a gente tenha uma geração nesse processo de sistematização e capacitação dos pontos de cultura. Aí com um programa de televisão feito com a Futura, que tem uma característica também de canal semipúblico. Ele é privado, mas tem uma perspectiva aberta. Na negociação com eles, inclusive, eu tenho colocado a disponibilização do programa para a rede pública, e envolveria a produção de umas revistas. Eles fazem umas caixas de capacitação, tem uma experiência nesse campo, né? Falei desses 4. Tem um programa com a Rede Minas, as Cidades Invisíveis, que está virando pontão agora, e é isso que a gente faz, é o sentido do nosso trabalho, é tirar esse manto da invisibilidade e ir mostrando. Outro com Pernambuco? Pois é. Agora dissemina, esses eu estou falando que a gente está acompanhando um pouquinho mais centralizadamente. E dissemina, a ideia é fazer um em cada estado, com cada TV pública, tem o Cultura Ponto a Ponto, pode ter o Maranhão Ponto a Ponto, Ceará Ponto a Ponto, e por aí vai.
A gente tem um campo que nós ainda não avançamos, mas é o da produção audiovisual. A gente tem excelentes trabalhos na área do audiovisual. Estou vendo aqui a Ariane o BenTV, né, em São Paulo, mas tem também o pessoal do Marlin Azul, não sei se estão aqui, tem o Lula Gonzaga. A gente também tem condições de produzir muita coisa nessa área do audiovisual. Vamos produzir também uma outra experiência. Aí é um programa idealizado pelo Jorge Maltner, que é de trocas estéticas entre artistas, intelectuais e pontos de cultura. Esse vai estar sendo gerado pela TV, pelo Canal Brasil, lá com o Luiz Carlos Barreto. Enfim, a gente foi preenchendo de forma subterrânea esses diversos espaços, porque, inclusive, a nossa noção de rede é essa. Não é uma rede nem vertical, nem horizontal, eu diria. É uma rede como um cipoal, cheia de ranhuras, e ela tem transversalidades, e é nesse processo de tensão, com diversos centros, e aí, quando a gente tem diversos centros, os centros se acabam, não é? Que a gente vai estabelecendo a harmonia e o equilíbrio, é na tensão. Então, é um pouco isso que a gente tem feito nesse processo, e eu desejo a todos um excelente trabalho. Eu prometi para mim mesmo que ia só tirar férias e ia ficar em casa, mas eu estou ansioso e acho que eu virei aqui algumas vezes para assistir de canto essas nossas conversas, né? Porque, enfim, às vezes a gente está vendo a história passar na nossa frente e não tem jeito, a gente tem que estar mergulhado nessa história, né? Como espectador e como ator ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um exercício que a gente tem que desenvolver e ter a sabedoria de saber se colocar como ator, como espectador e saber que esses momentos mudam, né? Palco, plateia, eles não são únicos, né? Tem também a experiência do cinema, do vídeo de bolso, que já é passado pelo canal Integração, que acho que a gente deveria disseminar muito. Tem as outras experiências que a gente já desenvolve em vários estados, e, enfim, tudo isso que a gente vai juntando e compondo uma outra cara do Brasil, num outro sentido de apresentar a nossa personalidade para nós mesmos e para o mundo, e para todo o nosso povo, e quem sabe em breve as pessoas não tenham dúvida quando falarem sobre a construção dessa rede pública de televisão, porque ela está sendo feita de uma forma extremamente generosa e com sentido público e democrático extremamente forte. Enfim, bom trabalho.